Profissional noite. Vamos tocar o terror na terra. Faz 5 com a mão assim, ó. 5 com força, até esquentar essa mão. Fala assim, essas mãos são prósperas. Fala assim, eu tenho que tomar cuidado aonde eu coloco essas mãos. Então tem um negocinho que eu chamo de mãozinha multiplicadora e pezinho porceiro. Esse é o apelido da minha mão, das duas e dos meus pés. O que é o pezinho porceiro? Onde eu ponho o pé eu falo, é meu. Então tô falando sério, tome muito cuidado. E onde eu coloco as mãos eu falo, aqui eu vou multiplicar isso. Na palavra fala que uma mão tem riqueza, a outra tem honra. E esse pezinho, a planta dos pés, não sei se você sabe o que significa, mas todo o seu sistema nervoso está interligado na planta dos seus pés. Cuidado, porque você toma posse por completo, com toda a energia que você carrega quando você pisa em um lugar. O que eu tenho para falar para vocês é desbloqueie a prosperidade. É o seguinte, a prosperidade está bloqueada, o crescer está bloqueado. Você vê que logo depois que o homem come ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, logo o recado começa a bater na lata, certamente morrereis. E aí você vê a prosperidade de Abel, e aquilo deixa cair furioso. Deixa eu te explicar algo. Sempre não. Enquanto tiver terra, nos céus não será assim. Mas enquanto tiver terra, sempre existirão os Caíns. Sempre. Segunda coisa que eu tenho para te falar. Por que não tem como, em famílias, você ver todos os filhos prósperos? Você já parou para pensar nisso? As famílias, elas não têm todos os filhos prósperos. É quase um milagre, pode acontecer. Mas é tipo um milagre mesmo, ou mais fácil ganhar na Mega Sena do que ver, 4 filhos de uma mesma casa, todos muito prósperos. Todos que eu já investiguei, cheguei bem perto de falar, nossa, eu descobri uma família. É um que prosperou, foi lá e deu oportunidade para todo mundo. Mas dificilmente você vê assim, numa casa, 4, 3, 2 irmãos que são altamente prósperos, cada um pegando um caminho. Por que é desse jeito? Alguém tem uma sugestão? Você que está aí, aperta o like, essas coisas que tem que propagar a mensagem aí. Por que é desse jeito? Vocês sabem responder ou não? Por causa de quê? Treinamento. Na verdade não teve treinamento, na verdade teve criação. Aí eu descobri que tem um backup na família, para toda a família existir. E é meio que obriga um deles a dar certo para salvar todo mundo. Depois de entender isso e pesquisar a fundo várias famílias, eu pus uma coisa na minha cabeça. Eu vou treinar cada um dos meus filhos para todos serem prósperos. Não pelo dinheiro que eu tenho, não pela herança que alguns imaginam que eles vão receber. Mas justamente por quê? Porque debaixo da minha casa eu tenho uma responsabilidade, treinar todos eles. Esse é o grande lance. Por que você não é altamente próspero hoje? Não é culpa do diabo, você tem que assumir isso. Não é culpa. Como você não foi treinado, alguém te criou, te enfiou em contextos, esses contextos foram contaminando e te bloqueando. Então a palestra de hoje, o talk de hoje, é desbloqueia a prosperidade. Como é que desbloqueia? Você não foi treinado para isso. Agora, você foi bloqueado para não ser próspero. Se você quiser ter um cérebro impressionante para os medianos, que eu não acho nada de impressionante nisso, mas se você quer ter um cérebro impressionante para qualquer pessoa, no mundo, em qualquer cultura, traduza instantaneamente o significado de algo em uma só palavra. Traduza imediatamente. Quando eu vejo a palavra prosperidade, ela significa uma coisa, chama-se drive mental da prosperidade. Drive mental da prosperidade significa crescer. Então toda vez que eu ouço a palavra prosperidade, vem algo na minha cabeça, está crescendo. Aí tem pessoas que são impacientes, elas não conseguem esperar nada, não entendem o princípio da semeadura e da colheita. O jeito que a gente planta uma árvore é o mesmo jeito que a gente planta um prédio. Árvores não crescem para cima para depois crescer para baixo, elas crescem para baixo para depois crescer para cima. Alô, crescer para baixo também é muito bom. Prosperar não tem nada a ver se é para cima ou se é para baixo. Se é algo que vai ganhar altura, tem que ganhar a base primeiro. Vários de vocês são impacientes porque vocês querem prosperar tendo dinheiro depois da palestra. É meio que um estelionato que você faz com você mesmo. E tem gente que aproveita que você é bobo e faz um negócio e você fica sem sua parte. Vem aqui, saia daqui rico. Eu acredito que dá para sair daqui rico, mentalmente. Agora falta materializar esse negócio. Eu lembro uma vez que eu fui no show da Xuxa, quando eu era criança. Xuxa estava estourada, mais do que o sertanejo de hoje. E aí eu lembro que eu fiquei encantado de ganhar de uma marca, o suco em pó. Eles estavam distribuindo assim, não sei se você lembra desse rolê, a Xuxa estava estouradaça aí na década de 90. E aí eu fui catar o suco no ar assim, ó.
acho que era da Arisco. Tá, cara, suco, veio um cara me deu um chute na minha boca. Fiquei com a raiva desse suco. Fiquei com raiva da Xuxa. Fiquei com raiva do cara. Acabou o evento ali pra mim, eu era criança pequena. E depois eu vi outra pessoa jogando suco. Eu lembro que eu nem fiz aquilo virar suco. Eu peguei, rasguei e fui comendo aquele suco, aquele pó. Você pode sair daqui com um pó. Só que você tem que misturar na água. Só que você tem que... Tem pessoas para você compartilhar esse momento. E às vezes você pega o pó, você nem sabe para que serve. Você fica com raiva da Xuxa porque um cara te chutou e o cara nem viu porque você é pequeno. Ele foi pegar para a filha dele. Eu acho que aconteceu mais ou menos isso. Eu sei que acabou ali para mim. Sabe o que poderia sair de lá? Bloqueado com a Xuxa, com a Arisco, com a botina da marca que ficou no meu rosto, com um monte de coisa. É assim que eu bloqueio. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Mas no meio do percurso vai acontecendo um monte de atrocidade. E essas atrocidades vão tirando você daquilo que é natural. Fala com a boca assim, ó, prosperar é natural. Até hoje eu tenho que ficar falando para esse povo, gente. Para de encher o saco. Hoje eu fui num podcast, a pessoa perguntou: mas você fica falando de Deus e vendendo? Eu falei: gente, de novo, vou ter que explicar. Quem me enche o saco com esse assunto, nem se falar no nome do diabo sabe vender. Não tem mecanismo mágico usar o nome de Deus e vender, não, gente. O povo que mais passa dificuldade é o povo que mais fala de Deus. Vocês nunca viram isso, não? Se falar de Deus fosse sinal de prosperidade, não tinha ninguém na faculdade, era só ficar falando de Deus o tempo todo. Mas tem gente que fala muito e é pobre. E tem gente que nem fala e é rico. Então não é sobre falar de Deus, é sobre aprender a vender. É sobre aprender a comunicar, é sobre aprender a sabedoria, é sobre aprender várias coisas. Só que aquilo que você acusa os outros é aquilo que você não tem. Só tem um tipo de gente que tem ciúme de Deus, quem não tem amizade com Ele. Porque quem tem amizade com Ele sabe que não tem problema com o servidor. Pode ir qualquer um, inclusive os que estão cansados, sobrecarregado. Pode vir do jeito que você está. Só que a pessoa faz questão e fala: não pode. Sabe o que eu queria? Eu queria libertar os irmãos. Mas eu não consigo. Vamos fazer o seguinte: expulsa quem é próspero da sua terra. E depois você vai ter que implorar o que você expulsou. Tipo o José do Egito. Os irmãos expulsam o cara nem sabe por quê, estava cumprindo o propósito. Depois governa o Egito, acaba a comida em Israel. Todo mundo tem que vir pedir desculpa. E como todo mundo tem que vir pedir desculpa, o que acontece? Está ali aquilo que você sempre teve. A riqueza sempre esteve disponível. Só que você foi treinado para odiar esse negócio. Eu sei porque conviveu com gente rica que era mesquinha. Ou ouviu história de gente mais pobre que você falando do rico que era mesquinho. Eu tinha raiva de gente rica, fica em paz. Alguém entrou no meu caminho e falou: você vai ser curado disso. O nome da pessoa é Ana Carolina. Ela falava: você vai ser. Eu olhava e falava: não sei se tem chance. Eu acho esse povo nojento. Essas eram as minhas falas 14 anos atrás. Eu sentia uma raiva tremenda de um cara dar uma bolsa cara para a esposa dele. E vinha com esses papos de comunista vagabundo, falando o seguinte: por que ele deu uma bolsa dessa, sendo que ele tinha que dar comida para quem está passando fome? E sabe o que é o grande lance? Você está se enganando, os comunistas estão enganando todo mundo, e no final das contas todo mundo vai se lascar. Porque você fica acreditando em histórias. E histórias que não dão resultado não faz sentido. Alô? Alguém perguntou para mim um dia: você é um homem de fé? Para prosperar você teve fé? Não, eu tenho fato. Quem tem fé não vai prosperar. Porque a própria Bíblia reprova a fé sem obra. Então não tem como prosperar sem fato. Pega aí os dois F's, a fé e o fato. Você fala: não, eu sou cheio de fé. Eu falo: eu sei o que é o plural de fé. Se juntar sua fé com a minha, dá fezes. Eu já vi um pastor falando isso num rádio. Eu fiquei chocado. Ele: irmão, se juntar a minha fé com a fé dos irmãos, as nossas fezes. Ele falava assim. Fala só o que é bíblico. Fora o stand-up. Fala assim, ó: fé sem obra é morta. Então o que adianta ser cheio de fé? O que adianta? Pasmem, o que significa fezes? Coisa boa que não tem mais proveito dentro de você e tem que ser expelido para você não virar aquilo. O que é fé? Aquilo que é bom dentro de você, mas se não for usado, não tiver o extrato da obra, tem que ser expelido, senão vai te matar. Ter fé em algo que não dá resultado é como uma merda, de verdade. As duas coisas apontam para isso. Por que o cocô que você caga hoje era aquilo que era bom ontem? Porque aquilo tem nutriente para você. Tanto a comida boa como a ruim. Mesmo a comida sendo ruim, ela pode te afetar numa coisa, mas tem nutriente, tem proteína lá, tem carboidrato lá. Isso é bom para você continuar existindo. Mas aquilo que não dá para ser absorvido tem que ser jogado fora. Então a fé que você não usa, você tem que descartar aquilo, senão você vai enlouquecer com isso. Ter fé em coisas que não dão resultado vai te matar.
Por que eu respeito muito um ateu, e não respeito um fala que é filho de Deus, 30 anos, tudo que ele fala sobre Jesus não funciona. Aí o cara é ateu, uma oração do cara funciona. Mas é claro que funciona, porque ele não fica gastando a fé dele com nada. O cara fala, não acredito em Deus, mas na hora ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí funciona. Sabe por quê? Porque não tem um sistema de crença contra a própria palavra da pessoa. O problema não está na Bíblia, não está no nome de Jesus, não está na física, não está na química, nem na metafísica. Está na sua cabeça. Então, se você quer desbloquear a prosperidade, a primeira coisa, não é tua tarefa, você vai ter que rastrear tudo que te bloqueou. Não dá para desbloquear tudo de uma vez, confesso. Mas você vai perceber aonde que veio essa merda. Tem bloqueio religioso, tem bloqueio de escassez, tem bloqueio de miserabilidade, tem bloqueio de autocomiseração, tem bloqueios de autoimagem, tem bloqueios que você tem necessidade de aprovação, e como ninguém te aprova, porque esse povo que está para te aprovar é mais pobre que você, sabe o que vai acontecer? Não vai prosperar nunca. Eu lembro muito bem de pessoas tentando me parar, não porque estavam com inveja, é porque elas achavam que elas não conseguiriam fazer aquilo e projetavam o fracasso dela em mim. Esse é o problema de todo mundo, é por isso que não prospera. Prosperar é natural. O que é antinatural é esse tanto de bloqueio que você carrega, esse medo seu de quebrar. Cara, você só tem uma vida. Não, eu acredito que tem duas. Então prospera nas duas, cacete. Tem gente que fala que tem duas vidas só para dar desculpa, para não usar essa vida e dar certo na próxima. Você tem duas vidas mesmo? Você garante isso? Garante? Então prospera agora, vamos ver se tem a outra. Engraçado que as pessoas falam assim, não, nessa vida aqui, eu estou pagando os pecados da outra. Ele dá desculpa, que ele é um bosta na vida de hoje, falando que não foi bem na outra. Que merda que é essa? Mais um sistema de crença para você não prosperar. Pablo, o que tem que fazer? Faz o seguinte, tira a parte espiritual da Bíblia, só a parte espiritual. Eu não sei como que faz isso, que eu não consigo tirar. Mas você dá conta, você é cético, dá para fazer. Você nem usa a Bíblia, então dá para fazer. Você faz o seguinte, tira a parte espiritual dela e faz o que todas as nações fizeram tocando na palavra. Ao longo da história da humanidade, essa história contemporânea, moderna, todas as nações que tocaram na palavra prosperaram e se tornaram as nações mais ricas do mundo. Por que a perseguição contra os filhos? Porque todo aquele que tem revelação e discernimento daquilo que Deus chamou, vai explodir. E vai dar raiva nos outros, vai dar inveja. Uma coisa para você prosperar, que você tem que gostar, é da inveja. Ah, mas a Bíblia fala que é pecado. Pois é, por isso que você tem que gostar. Sabe por quê? Porque inveja ativa é quando você olha aquilo que a pessoa tem e fala, eu não quero tomar dela não, mas eu quero isso para mim. Eu não aceito menos que isso. Na passiva, você não fica com medo de um bando de invejoso que nem quer aquilo. Presta atenção no que eu estou te falando. Na inveja passiva, a pessoa não vai fazer nada, ela só vai correr os próprios ossos dela, mas no fundo, ela não quer o que você tem. Você sabe o que é inveja? Eu sei que não dou conta, mas também não quero que você tenha. Isso é uma mentalidade de miséria. Mas parabéns para nós, a gente está melhor que os africanos. Muito melhor. Porque eles já têm certeza que não vão conseguir. A gente ainda está em dúvida. A gente está bem melhor. Talvez uns 134 anos, 135 anos à frente de alguns países africanos. Mas continua sendo escravo. Porque é tão simples entender o recado. A mensagem é simples. Só divide em 3 partes e acabou. Aprenda a administrar, aprenda a multiplicar, aprenda a investir em gente. Hoje eu fui mais uma companhia para comprar uma participação. Eu vi o valuation da empresa, eu achei muito massa. As pessoas do meio-dia e pouco até as 4 horas da tarde, todo mundo da empresa me mostrando todos os resultados. E aí eu vi lá assim, um valuation da companhia, 700 milhões de reais. E aí eu viro e falo, eu quero 10% dessa companhia. E eu fiquei olhando e pensando, gente, aonde que eu estava com a minha cabeça? Porque isso aqui nem no meu sonho eu ia sentar numa mesa dessa para fazer esse tipo de coisa. Eu estou comprando uma empresa por semana, nessas últimas semanas. Mas por que eu fiquei desse jeito? É porque você tem dinheiro demais. Então faz outra pergunta, como é que fez para ter esse tanto de dinheiro? Eu acho muito pouco. Não tem buraco a riqueza, eu acho pouco. Eu sempre falo para mim mesmo, isso não é nem a sombra daquilo que há de vir. Eu acho realmente pouco. E eu fiquei imaginando hoje, ouvindo todos os relatórios, tudo que as pessoas estavam falando, e eu pensei, o que me fez sentar nessa mesa aqui? O que aconteceu? Eu levo essa vida com tanta seriedade, eu dedico a estudar com tanta profundidade. Ontem na live, um garoto levantou aqui e falou, compra um livro. Aí eu já dei ordem, deleguei, o livro chegou lá na porta de casa, estava saindo, o livro estava lá, ó, chegou agora. E aí, você fica me ouvindo, 30 lives, 50 lives, 2 anos, e não toma providência. Eu já comprei o livro, olha aqui, a singularidade está próxima. Nem sei quem é, mas o olho dele brilhou tanto que eu falei, eu quero ver o que é isso. Olha lá, alguém falou, esse livro é bom. Sabe o que vai acontecer? Amanhã eu já vou ter passado o olho nele inteiro, vou pegar os códigos, vou virar a pressão, vou virar um terror para estudar isso aqui, para ver o que você sabe que eu não sei.
Foi você, né, doutor? Pois é, você vê que eu não sou balela. Então você falou ontem, eu nem anotei, só falei, Tiago, faz, já mandou para minha assistente, ela já pediu, eu fui sair de casa para vir na palestra, está lá jogado no chão. E o que é isso? O livro. Está aqui o livro. O mais interessante, eu trouxe aqui para fazer essa cena. A cena do aquilo que pode contribuir com o meu crescimento, eu paro tudo e faço imediatamente, eu preciso de pegar alguma coisa aqui sobre o futuro. Eu já descobri um negócio mais poderoso que o futuro, chama futuro do futuro, depois eu falo disso. É porque só quem tem mentalidade de futuro que consegue enxergar a segunda parte. Então não adianta ficar falando. É por isso que eu falei que eu vou falar depois. Não é sacanagem guardar conteúdo para você pagar por isso, não. Eu ensino isso de graça. Só que a mentalidade, às vezes você não está na frequência, não vai entender. Isso aqui eu quero que nunca mais você esqueça. Porque por causa desse livro a palestra vai acabar mais cedo. Qual que é o nome do livro? Não vou falar. Olha lá, está gravado, vai atrás. Tem gente louca lá, ó, qual que é o nome do livro? Pega aí, Bíblia. Pega a Bíblia e vai ler a Bíblia primeiro. Lá fala sobre o futuro. Está aqui o livro. O que acontece? Divide tudo que é matéria de riqueza na sua cabeça e anota a tarefa. Anotar tudo que está te impedindo. Primeira coisa. Segundo, nós vamos ter que fazer uma higienização cerebral. O que é higienização cerebral? Toda experiência boa ou negativa que você tem vai ter que ser higienizada, inclusive a boa. Como assim, Paulo? Eu descobri que no universo da riqueza, quando você tem uma experiência boa, você não está aberto mais a viver o ótimo. Quando você acha que está ótimo, você não está aberto a viver o extraordinário. E eu também descobri, lá em Lausanne, lá na Suíça, dando um MEDP lá, eu vi uma Porsche passando pela primeira vez, uma Porsche que eu nunca tinha visto. E eu fechei meus olhos e falei, vou andar nesse carro com esse cara. Fechei meus olhos e entrei dentro do carro do cara, na rua, parei na faixa e fiquei. Entrei no carro, ele virou a esquina e eu fui junto. E eu falei, parabéns, que carro extraordinário. Eu falei, na minha mentalização, ao vivo, parado, e enquanto ele virou a esquina, eu fui junto. O cara olhou para mim e falou assim, esse carro é normal. Aí eu acordei da mentalização, tô falando sério. E ali eu criei um código. Eu decodifiquei, né? Porque quem cria é só o criador. Tem uns papos furados que você é criador de coisa, co-criador de física quântica. Isso é conversa fiada. Deus não tem obra incompleta, tudo que ele fez já está pronto. Aí alguém fala assim, não, mas ele ainda vai fazer. Não, ele já fez, ele não é igual você que estudou na escola pública, fica entregando trabalho atrasado, não. Já está pronto. Só precisa potencializar, ou pegar a semente e plantar, ou pegar essa cara sua e desenvolver, ou pegar essa boca sua e destravar, pegar esse coração seu e limpar. É só desenvolver, higienizar, destravar, treinar. Isso é problema seu e não dele. Eu vejo tanto de gente, estou com raiva de Deus, porque Deus está demorando a responder. Não, Deus não demora, a resposta foi não. Um monte de gente que fala, Deus não atendeu minha oração, entendeu? Quando ele fica calado, ele falou, o problema é seu. Vai lá e faz. Fala com a boquinha assim, ó, não também é resposta. Fala assim, silêncio, aponta para mim a responsabilidade. É um bônus, se você ouviu de forma audível, alguns ouvem. Os que não ouvem, continua. É para fazer você mesmo, vai lá e resolve. Higienizou sua cabeça? Higienizou. Então tá. O que nós vamos fazer? Você vai aprender os drives mentais da riqueza. Eu vou te explicar como é que funciona esse negócio. Esse negócio funciona assim, ó. Você tem um CD, você tem um computador. Tá aqui o computador antigo, teclado e mouse. Esse computador antigo, quando eu quero conectar ele a uma impressora, essa impressora, sai aqui a folha. Essa impressora, não adianta só ligar um cabo na CPU, na central de processamento, unidade central de processamento, que significa CPU. Eu não adianta ligar aqui. Estou falando da computação antiga, né, que hoje é tudo plug and play. Eu precisava de uma coisa no meio do percurso, um CD de instalação. Ou um disquete, eu não sei se você lembra da lástima que era instalar um Windows 95 com um disquete atrás do outro, aquela desgraça. Eu já morri de raiva com aquilo. Porque um CD número 17, o disquete não funcionava, aí não funcionava nada. Nossa, o dia que eu vi o CD, eu falei, nossa, Deus é bom demais. Não, é um homem que é atrasado. Tudo, fala assim comigo, tudo já existe. Por que as pessoas, e por que eu comprei o livro que você falou ontem na palestra? Vai, o cara está falando coisas daqui 99 anos. Eu ri dentro de mim e pensei, esse cara é o mais atrasado do mundo, mas eu quero ver. Porque não adianta você querer falar o que vai acontecer daqui 99 anos. Porque as últimas revoluções tecnológicas dos últimos cinco foram superiores a toda a história da humanidade. Então um cara falar para mim que vai falar o que vai acontecer daqui 99 anos, eu não sei nem o que dizer. Por quê? Porque essa era de conexão, onde os cérebros vão estar tudo ao vivo uns com os outros, não tem como segurar, vai ser a coisa mais absurda do mundo. Você vai ver gente desaparecendo e aparecendo em outro lugar e não vai ser mágica. Mas como? É simples. Milhões e milhões de anos,
da criação, coisas foram se perdendo. Na civilização, milhares e milhares de anos se perdendo. E um comendo a informação cultural do outro, os códigos do outro. Imagina se a gente tivesse só os códigos que Tubal-Caim tinha. Tubal-Caim era filho de Caim. Ele que inventou os instrumentos. O Tubal-Caim, na Era das Cavernas, se você for aproximar aí, a Era das Cavernas, já fazia flauta de cobre. Sem Google, sem YouTube, sem nada. Você hoje, com o YouTube, com o Google, com tudo, você não dá conta de fazer. Você não dá conta de extrair o cobre, nem achar, nem extrair, nem trabalhar para que isso vire uma flauta. Imagina você inventar a flauta. O filho do Tubal-Caim fez isso. Só ali me dá um pavor. Qual o pavor? Aqueles caras que comeram a árvore do bem e do mal, eles não estavam querendo morte, eles estavam querendo conteúdo. Eles queriam códigos. Ninguém come uma merda dessa para não ficar potente. Ninguém ia comer um negócio para morrer todo mundo. Era um risco. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa assim, toma um banquete de códigos. Códigos de como funciona a Terra. Os caras já saíram de lá. Hoje, já dormi no hotel, lá no maior prédio do mundo, no Burj Khalifa. E eu dormi para ter essa experiência, para ficar lembrando da Torre de Babel. Gênesis 11:6, os caras constroem uma torre de 2,4 km de altura. O homem moderno, super poderoso, com inteligência artificial, nanorobótica e os cambal, dá conta de fazer uma torre 3 vezes menor. A maior de todos os tempos é 3 vezes menor do que o cara chamado Nimrod, que fez uma torre de 2,4 km de altura, sem computador, sem guindaste, sem uns cambal. E está escrito assim, ó, betume e argamassa. Tipo, você está ficando doido? Como é que você construiu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Essa onda de fulano é inventor, não existe isso. É só você forçar a natureza, ela te entrega o código. Para prosperar, força a natureza para você ver. Leonardo da Vinci inventou helicóptero, inventou paraquedas. Não andou de helicóptero e não saltou de paraquedas. É ficar olhando para a natureza. Salomão falava, nossa, olha a águia, animal que anda por cima da tempestade. Isaías fala isso, desculpa. Só que acontece um detalhe. Toda vez que eu vou andar no meu jato, eu falo assim, o Salomão nunca em toda a sua glória teve um jato. Por que a geração de Salomão não descobriu isso? Porque essa não era a demanda dele. Ele estava maravilhado em pegar todos os códigos. Sabe o que ele tinha que fazer? As escolas para montar isso. Lá na época dele ia sair. Aí você fala, papo, você é muito doido. Então eu vou te falar se eu sou doido ou não. Há 500 anos atrás, chegaram de caravela aqui, 100 dias de viagem, lá de Portugal para cá. Chegaram aqui, imagina os índios pelados, o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Viu o tanto que a gente é atrasado. O Éden já acabou, tem milhares de anos, aqui era o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Não tem registro histórico de outro lugar na terra tendo gente pelada. Era aqui. O povo chega e fala, ó, nós viemos com esses navios, os caras já instalou crença, não, vocês são um diabo. E às vezes a história não conta direitinho, mas ali foi uma resistência gigante, queria matar esse povo com essa caravela, afundar tudo. Eles achavam que aquilo era maldição para o país. Pra você ver, já começou no primórdio da nossa história. Rejeitar a tecnologia, rejeitar avanço e já pôr a culpa no diabo, os índios. Conseguiram convencer, não, vamos trocar esses pau-brasil aqui no espelho, olha o tanto que o espelho é bonito. E os caras viram o espelho e não, para pegar a tonelada de ouro aí, dá para trocar, esse trem aqui mexeu comigo. Sabe o que ele estava caçando? A imagem e semelhança dele. Olha isso aqui. Isso aqui é magia, pode levar ouro, pode levar pau-brasil, doidado. Eu fico pensando no conflito de tempos. Naquele dia que o cara da caravela encontra o índio, naquele dia aconteceu uma coisa assustadora. Os caras já estavam há séculos usando navio. E no Brasil ninguém nunca tinha visto isso. Só que eu fico pensando naquele mesmo dia, um cara virar e falar assim, ó, vai ter um dia que nós vamos atravessar da Europa para cá em 10 horas. E vai ser voando. Imagina a cara do índio olhando o cara da caravela que leva 100 dias acreditando num papo desse. Aí o cara que mal falou que ia atravessar em 10 horas aquilo que atravessava em 100 dias. Na cabeça do índio que nunca existiu porque achava que o mar era infinito. Imagina um outro cara falando assim, ó, vai ter um dia que nós vamos ter um avião que vai ter velocidade Mach 3, nós vamos fazer a travessia em meia hora. Esse é o terceiro cara da conversa. E aí chega um outro cara depois e fala, 3 horas é muito, meia hora é muito. Nós vamos teletransportar. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sempre vai ser um idiota se você pensar diferente do que os índios pensam. Do que os das caravelas pensam. Do que a aviação de 1914 pensa. Do que esses caras vieram pensando. E não tem novidade nenhuma, ninguém inventou nada. A sustentação do ar sempre existiu. A atmosfera não mudou. O que aconteceu foi, o Bernoulli pôs o nome naquilo que é a diferença do ar na asa para cima e para baixo, a diferença de temperatura que faz o avião voar.
O que a gente teve todo esse tempo foram nomes, ou seja, apelidos que as pessoas deram para as coisas que sempre existiu. Então a riqueza não é algo que foi inventado, a riqueza sempre foi de Deus, foi Ele que criou isso. Mas o que culturalmente todas as civilizações fizeram quando invadindo uma após a outra, escondendo os códigos que eles tinham revelado? Por que você acha que você é brasileiro com essa cara que você tem hoje? Por que você não explodiu na vida? Porque existem organizações mundiais que querem que esse país continue na miséria, porque é muito rico para ser descoberto. O Brasil não foi descoberto ainda. Todo mundo, no mundo inteiro, sabe que nós temos as maiores reservas e temos o maior território, o mais potente, o que dá o maior ROI de todos. Mas esse povo não pode descobrir. É por isso que o mundo inteiro aceita ladrão governar esse país. É por isso que tem que ficar travada essa mentalidade. Eu não sei se você sabe, mas as bases mundiais estão sendo trocadas, porque quando a gente começa a descobrir demais, os caras falam, troca o jogo, tem gente demais descobrindo. Fazem isso no Instagram, no YouTube. Eu falo porque eu estudo isso, eu ensino isso. Aí toda vez eu vou falar um trem, já mudou. Por que as redes sociais vivem mudando? Porque senão você vai ficar maior que elas. E os caras se controlam. Não, peraí, calma. Qual que é o grande lance agora? A briga não é o petróleo mais, moço. A briga é de microchip. Tem uma escassez mundial nisso. E precisa de recurso natural para fazer isso. E eles estão loucos agora com Taiwan por causa disso. Eles vivem mantendo as pessoas com mentalidade escassa para não entender o que cada um carrega. Vai chegar um dia que vai ser proibido tirar ouro do chão. Vocês sabem disso? Papai, você está muito doido hoje. Eu estou normal, sem entender. Agora, o que fizeram com você foi um processo de loucura, para você acreditar e você ficar pensando que você é um emprego, que você é uma função. Até você que acha que é de Deus, acha que a sua função vai te levar para algum lugar. Não vai, na palavra fala que não vai, não é sobre função, é sobre intimidade. Acho bonito demais quando o fulano fala, minha religião está certa. Deixa eu te contar um segredo, não briga comigo não, nenhuma está certa. A não ser uma que está em Tiago 1,27, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros da sua aflição, só isso. Pergunta para todas as religiões, vocês estão fazendo isso? Não. O que vocês querem? Posso falar? Cuidado com pessoas que descobrem a riqueza e se escondem. Esse é o conselho que quase 100% dos ricos me deram. Para de aparecer, Marcelo, você fez riqueza demais. Para de ficar falando o que você fica falando. Primeiro, você vai ser perseguido. Você vai ser sequestrado. Eles vão te acabar com vocês. Vão fazer. Eu falava, mas o que eu tenho com isso? Eu não consigo esconder isso. A maioria esconde, por quê? Porque não quer perseguição. É por isso que nosso povo não prospera, porque é tudo um bando de covarde. Mas felizes são aqueles que não têm medo de perseguição, porque perseguição gera prosperidade também. Eu anotaria isso, perseguição gera prosperidade. De tempos em tempos eles lançam eras diferentes, com mudança de regra no jogo, para que você não possa dominar. Porque é muito simples aprender os códigos. Então essa era agora, vocês viram os grandes nomes da televisão? Vocês perceberam que as pessoas que são da era da televisão, a era da televisão durou 70 anos aqui no país. Essas pessoas não fedem nem cheiram mais. Vocês já perceberam ou não? Então tem outra era digital. Eu fico entusiasmado, porque eu cresci vendo esse povo na televisão, eu vou em eventos, esses artistas globais têm menos pressão que eu nos eventos. Tipo, uns 30 deles não vale metade dos caras do digital. Aí eu olho e falo, o que aconteceu com o mundo? Troca de regra. Uma galerinha de Paulo Alto desenhou outro modelo e vai seguir esse modelo. Só que em outro momento eles vão trocar esse modelo e esse modelo vai para o lixo também. Não, nada vai superar a internet. Falar, a internet é o ar que você respira, moço. Daqui uns dias vocês nem vão falar esse nome. Primeira vez que eu falei isso em 2016, um monte de gente riu. Nem vai falar disso. Antes você precisava implorar para conectar na internet. Depois você arrumou um discador, depois estava ao vivo. Ah, meu filho, não vai ter uma única coisa que tem energia que não vai estar na internet. Ou seja, daqui uns dias já começar a trocar a base de novo, você nem dominou na outra. Você vai ficar sempre atrasado, quem vai pagar vai ser sua família por isso. Só tem uma vida, se tiver duas, prospera nessa aqui. Vamos testar essa aqui primeiro. Como é que faz para prosperar, pelo amor de Deus? Crescer. Tira o que te impede de crescer. Mentira. Várias mentiras ao seu respeito, várias mentiras sobre a palavra, várias mentiras sobre o Brasil, várias mentiras sobre política. É lastimável, você tem que aceitar, o presidente está aí. Porque eles contaram a mentira de que todo mundo é bandido, de que todo mundo é isso, e logo, quem normal quer mexer com isso? Responde para mim. Quem normal quer fazer isso? Quem normal? Ninguém. O que vem todo dia na minha cabeça é, larga esse povo para lá, mas eu dou conta. De um jeito ou de outro. Se eu virar qualquer coisa política ou não virando, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero que vocês saibam disso. Se me derem um cargo, eu acredito que dá para acelerar. Se não der para acelerar, vai devagar, mas vai.
É ativar isso aqui na cabeça dos brasileiros, ó, mudar a mentalidade. Mudar a mente, empresarizar e virtualizar. Não tem outra coisa para pôr nesse jogo. Se você não anotou, eu não estaria. Mudar a mente, virtualizar e empresarizar. Se você aprender essas 3 coisas, não tem quem te segura. Porque o jogo está funcionando assim. Eu fico indignado em ver negócios que não valem esse tanto de dinheiro, mas vale porque a regra do jogo fala que vale. Deve ter 4 pessoas hoje no Brasil falando de equity, ensinando de verdade. E aí eu fico indignado por quê? Porque a gente aprendeu isso no susto. Não tem informação cultural em lugar nenhum nesse país, é um negócio novo. O que é equity, para vocês saberem? Comprar o futuro, coisa que não existe. E aí as nações criaram essa regra de equity para uma empresa que vale 1 X, pagar 25 nela, trocar esse dinheiro em virtual, esse dinheiro é puramente virtual, e trocar isso em riqueza natural. Esse é o jogo de furtar nações. Só que é a regra do jogo, você tem que aprender a regra do jogo. Sabe o que vai acontecer? Daqui uns dias, quando isso popularizar, troca a regra do jogo de novo. Como é que faz para você sempre estar na cabeceira? Troque a regra do jogo. Ponto. Então vamos lá, para prosperar, 3 coisas que você tem que fazer: sabedoria, prosperidade e riqueza. A prosperidade não é tão importante como a sabedoria. A sabedoria é semente, o prosperar é o romper a semente, e aí você vai guardar um sinal. Por que eu falei que você tem que instalar drives mentais de riqueza? Aqui está o computador, aqui está a impressora. Eu quero que essa impressora imprima. Eu preciso de um CD de instalação. O que o CD tem? Drivers. Drivers. Esses drivers faz a impressora beijar no computador e imprimir o papel que eu quero. Então, beleza, você quer ser rico, precisa do CD de instalação. Só que na hora que está pondo o CD de instalação, tipo uma live dessa, acontece um milagre. Olha o milagre, começa a dar bug. Começa a ter vírus. Vem uns endemoniados lá do 5º dos infernos e fica: ei, só quer ganhar dinheiro. Já vai ganhar de todo jeito, amigo. Quem é próspero vai fazer dinheiro de todo jeito. Por que você não puxa um caderno, uma caneta e senta essa bunda no chão? Porque nem deve ter cadeira na sua casa, tão escasso que você é. Só que a pessoa, ela quer gastar 1 hora da vida dela enchendo o saco para ver se convence mais gente derrotada do nível dela ou inferior. E aí ela perde o tempo dela querendo combater aquilo que ela nem imagina. Senta e aprenda. Capture os drives, põe eles para rodar para ver se lá o computador não vai mandar imprimir um negócio. Sabe o que é impressora? A sua imaginação. Você imagina algo, e aí esse algo tem que imprimir numa folha, ou seja, no mundo real. E essa impressão no mundo real depende do drive, senão a impressora está lá disponível, tem papel e tinta, mas não vai imprimir. Todos vocês têm mentes brilhantes. Aí alguém fala: não concordo, eu não sou criativo. Eu sei porque você é criativo. Vários me perguntam: como é que é a sensação de criatividade? A mesma de assistir pornografia. Você assiste pornografia, você é bom de criatividade, sabe por quê? Porque às vezes você está transando com o seu corpo, mas está pensando em outro. Sua criatividade funciona. Sua criatividade para as coisas ruins funciona imediatamente para as boas. Não foi treinada só por causa disso. Você sabe que você é bom nisso. O problema é que você usa a sua criatividade para ficar preocupado, para reclamar, para ficar alimentando demônio. Mas quando você sabe usar esse negócio e treina a sua capacidade cognitiva para criar, para gerar as imagens, criatividade é geração de novas imagens. Aí você vai ver. Então o que você tem que entender? A impressora é a sua mente. A vida que você quiser ter, você vai imprimir nessa folha. Mas só vai imprimir se conseguir conectar a impressora com o computador. Hardware com software. O software é o Windows. O Windows é o sistema operacional. Vocês são computadores de última geração. Eu duvido que tem seres humanos mais potentes que vocês. Cadê eles? Essa geração está tão decaída que os robôs vão ser mais impressionantes que vocês. E eles estão copiando vocês. Só que por que serão impressionantes? Porque ele vai ficar aprendendo o tempo inteiro. Se a única coisa que você faz é não aprender. Por que a inteligência artificial está crescendo? Porque ela não para de prosperar. Ela pega você, pega eu, pega ele, pega ela, pega. Qual que é a missão da inteligência artificial? Aprender sem parar. Por isso que vão virar o terror. Qual que é o seu objetivo de vida? É ter um salário, ir na praia 2 vezes no ano, comprar CVC, ter um barracão para ganhar um aluguel. Olha o que você nasceu para fazer. E viver para a sua profissão. Eu acho tão bonito. As pessoas, quando vão falar de você, falam da sua profissão. Hoje num podcast vai explodir. Eu falei um monte de doideira lá. A pessoa falou assim: você é o melhor do marketing digital. Aí eu só para contrariar, eu falei: mas eu nem estou nem aí para marketing digital. Mas então o que é você? Eu falei: põe aí escritor, mano, 32 livros. Mas também nem estou nem aí para isso.
Põe aí, mano, que a gente tem umas 20 e poucas empresas. Hoje eu descobri que eu invisto. Falava uma besteira, eu descobri hoje. Na maior empresa de investimento de startup do país, no qual eu fiz investimento, que meu investimento foi dedicado para mais de 100 empresas. Eu fiquei assustado, porque eu achava que era poucas empresas. Eu estou investindo em mais de 100. Aí eu fui ver o resultado e falei, caramba, eu vi o resultado, o Nésio que cuida para mim, por isso que eu não sabia. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, mano, onde que eu parei, que eu nem percebi? Eu não fiquei caçando essas coisas no meio do caminho, eu só fui aprendendo e trazendo essas energias para mim. Então presta atenção. Você quer imprimir uma vida diferente? Precisa dos drivers, senão não funciona a impressora, mesmo tendo tinta. A impressora é você, a impressão é sua mente. E você precisa de ter os drivers. Por que vocês muitas vezes não conseguem o que quer? Porque vocês têm iniciativa, mas não têm acabativa, não têm terminativa. Eu aprendi algo, mais vale uma terminativa do que 5 iniciativas. Todos os dias eu faço meu boot, que você não vê, mas eu faço. E falo, tira de mim hoje aquilo que está me atrapalhando, aquilo que está me desviando do propósito. Eu falo desse jeito, com essas palavras. Senhor, às vezes vocês já ouviram alguma vez eu falando isso. Pode me dar milhões de reais em prejuízo. Eu quero tomar esse prejuízo hoje, mas eu não quero fazer aquilo que eu não fui chamado. Seu negócio é que isso aqui é o sucesso. Sucesso é uma merda. No final das contas, você vai gastar dinheiro para esconder o sucesso. Infelizmente, as pessoas não têm bom senso. Se elas estiverem almoçando num lugar público, elas não vão deixar você almoçar. Pablo, mas você mudou a vida delas. Mudei mesmo, deixa eu só almoçar então. Já não mudou? Então deixa eu almoçar. E a pessoa já chega, não é tietando, eu sei que você não gosta de foto, mas atrapalhando seu almoço, não sei o que, Espera só um pouquinho. Sabe qual é o problema? Vocês lutam pela coisa errada, aquilo que vocês vão odiar. Aquilo que vocês vão odiar. Não faça nada pelo sucesso, ele é caro demais. E na hora que você tiver, você vai falar, que merda. Eu sei que no fundo você quer se fuder com isso de qualquer jeito. É legal no começo, é péssimo no meio, é tipo uma morte no meio do caminho. Não faça por isso. Faça por algo que queima aqui, porque vai ter recompensa eterna a partir de agora. Eu achava que as recompensas eternas a gente precisava morrer para acessar, mas a recompensa eterna já existe. A eternidade não é escassa igual ao seu tempo. Você já pega agora. Então o que você vai fazer nesses próximos dias? Você vai fazer uma lista de drives mentais. Coisas que você precisa de instalar para a figura da impressora imprimir. É só isso. Você não acha impressionante? 2 cartuchos de tinta imprimir uma foto com 256 cores? Ou melhor, milhões de tonalidades. Cores só tem 5, né? As primárias. Na 4, eu acho. 3. Magenta. Ciano. Só tem 3. Então, vocês sabem direitinho. Por que vocês não pegam isso aí e colocam na impressora? Não tem milhões de cores. Só tem 3 cores mais o preto, né? Que é a ausência de cor. Você mistura as 3 cores e sai milhões de tonalidades. Só que precisa dos drivers, dos conectores, daquilo que vai fazer funcionar. Fala com a sua boca assim, escreve assim, eu sou um computador de última geração. Fala. Pois é, computador da Apple de última geração deve custar uns 70 mil reais. 70 mil. Beleza? Beleza. Não tem dúvida, né? Que isso é um computador. Só que o Windows está instalado. Nem era para ter o Windows. Windows 95. Aí eu vou instalar um programa e falar, incompatível. Mas peraí, você tem o melhor computador do mundo. Por que é incompatível? Porque você instalou o sistema operacional errado. Se o sistema operacional é errado, logo você não consegue rodar nenhuma aplicação das novas. Por quê? Porque não tem suporte para o Windows 95. E o que é o Windows? Anota aí. Seu cérebro é a máquina de última geração. O software, que é o Windows, a plataforma que suporta os aplicativos, é a sua mentalidade, é a sua alma. Então, se você não fizer o que Paulo fala na Bíblia, que é transformar pela renovação da vossa mente, o que vai acontecer com você? Última geração, com Windows da década retrasada. Tá tudo bem, computador de 70 mil, mas não vale 10 reais por causa do sistema operacional. O que me adianta ter uma Ferrari, uma McLaren, uma Pagani, que tem motor de 800 cavalos, sendo que o motor está travado para funcionar só com 20. Meu carro que tem menos cavalo é um Gol. Meu primeiro carro ganhei de presente. Gol 97 MI. CHT o motor. 67 cavalos, se eu não estiver enganado. O carro mais forte que eu tenho, 100% elétrico.
1.013 cavalos. O Gol deve levar uns 2 minutos para chegar em 100, de 0 a 100. O outro leva 3 segundos, tendo 4.000 quilos. Eu tenho uns 2 carros. O meu primeiro carro, com o meu último carro. Esse último carro vale 300 vezes o primeiro carro. 300. E eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, fui comprar esse negócio. Para mim era o fim do mundo. Deixa eu te explicar a diferença de drive. 300 vezes eu estou falando de um carro. Se eu for pegar os carros, estão na garagem, com os que ficam de fora, com outros que ficam em outros lugares, talvez vai dar uns 1.500 carros. Do meu primeiro carro. Você está falando isso para você aparecer. Não, fique em paz. Todo próspero vai aparecer. Sempre. Não precisa você falar isso não. É fato. Todo mundo que é próspero vai aparecer o tempo inteiro. Essa é a guerra de um monte de gente que vive se escondendo. É para diminuir a aparição. O que eu quero te mostrar é que o Pablo de 18 anos tinha um drive. Tinha um conjunto de drives e aquele carro era uma realização de um sonho. Aquele carro para mim é um símbolo. Para eu nunca perder minha raiz, eu deixo ele lá para isso. Inclusive ele está trabalhando lá no resort. Caindo nos pedaços. Meu filho falou, eu quero que esse carro fique parado em memória do Senhor. Eu falei, não morri ainda, depois você dá essa ordem. Eu quero o carro trabalhando. Ele chorou. Mas o Senhor me deu esse carro. Eu falei, eu estou te dando a sabedoria por trás desse carro. Esse carro tem que trabalhar e se pagar. Mas foi um presente. Eu falei, por isso mesmo, nós estamos no presente. E tudo que está no presente é recurso que precisa de trabalhar. Ele ficou indignado e falou, não tem como falar nada para o Senhor. Eu falei, me dê uma ideia melhor do que o recurso trabalhando. Aí alguém fala, nossa, esse é o carro, pendura ele. Não, amigo, recurso tem que trabalhar. Isso é a mentalidade de quem tem drive de riqueza. Tem que trabalhar e acabou. Qual que é a diferença de quem é próspero para quem não é? A pessoa que é próspera, ela trabalha progressivamente para fazer o recurso multiplicar. O outro come o recurso e caga o recurso. Acabou. Como é que faz para desbloquear esta merda? Ande com o jeito desbloqueado, ponto final. Não adianta. Tem que andar com esse tipo de gente. Porque se andar com bloqueado, o máximo que ele vai fazer é reforçar seu bloqueio. É o que você não precisa para hoje. Pablo, como é que faz para desbloquear a prosperidade? Venda a sua... Eu ia falar alma, né? Mas sua alma já foi comprada. Foi comprada pelo sangue de Jesus, né? Não venda a sua alma, não. Mas ignore completamente o que você acha que você tem. Lembra dessa história desse carro meu? Eu tive que pagar na prestação ele. Tive que me humilhar para meu pai. Meu pai separado da minha mãe. Eu tive que humilhar lá para ele me ajudar. Sabe que jeito? Pai, paga a pensão para eu usar a pensão. Que eu já trabalhava na Brasileirão e eu ajudava minha mãe e minha irmã. Aí eu falei, pai, isso pode ajudar pagando a pensão mesmo sem o senhor precisar, porque acabou. Me ajuda. Aí ficou morrendo de dó. Resumindo, o dinheiro que ele deu não dava para pagar. Aí eu falei, o que eu vou fazer para pagar esse carro? Aí eu peguei alguns alunos na faculdade de Direito e falei, vocês vão que jeito para a faculdade? Eu pago a van. Eu pago isso aqui. Meu nome é Van agora. Então vocês vão me pagar, que eu tenho que pagar esse carro. E eu tinha que pagar gasolina para andar nele, que eu não tinha. Aí eu virei instrutor da Brasileirão. O tempo inteiro a minha cabeça falava, mano, recurso. Aí eu falei, vocês não têm apostila aqui? Não. Então vou criar uma apostila. Eu fiquei 3 ou 4 dias fazendo a apostila sem dormir. Criei a apostila. Nunca vou esquecer. Vendi por R$10. R$10 a apostila. 2006. E todo mundo me criticava. Eu estou acostumado faz tempo com esse trem de crítica. Aí a pessoa, tá vendo? Nem pode fazer isso na empresa. Eu falei, enquanto alguém não me parar, amigo, já está feito. Aí eu lembro, só numa tacadinha, vendi 800 apostilas. E aí eu fui pegando aquilo e falando, agora tem uns filhinhos de papai playboy que não dá valor na vida, eles não fazem um trabalho. O que eu fazia? Eu já fazia múltiplos trabalhos na faculdade de Direito e eu sabia que na última hora valia mais, então eu nem oferecia meu serviço. Eu ficava fazendo os trabalhos, tipo 5, 7, 10 trabalhos, bonitinho, sem repetir. Era copiado e colado, mas fazer o quê? Eu pegava os trabalhos, chegava lá na hora, e aí, fez? Não, estava pescando não sei aonde. Estava em Britânia, estava em Caldas Novas. Não tem problema nenhum. Agora, em cima da hora, é R$150. Aí ia lá, imprimia a capinha de cada um, só imprimia a capa. Falei, descobri a vida, mano. Virei o cara da van, o cara do trabalho, o cara da apostila. E aí eu comecei a ver os trem funcionando. Você tem que aprender isso aqui para isso. Eu falei, será que eu quero mexer com esse trem, que esse tanto de gente está aprendendo, que não serve para nada? Eu já comecei a questionar. Meu primeiro dia na faculdade de Direito, eu queria ser delegado federal. Passou poucas semanas, eu falei, mano, eu não quero ficar aprendendo os outros o tempo inteiro, não. Eu quero ser outra coisa, eu quero ser advogado. Aí pus meu coração, vou ser o melhor advogado do Brasil. E isso eu falei, isso eu vou. Aí um dia eu falei, não, eu sou inteligente demais, eu tenho que ser juiz.
Aí eu pensei, mano, o juiz ganha pouco. Por quê? Porque eu estava empreendendo com o meu gol, por causa da apostila, com os trabalhos. E eu falava, mano, esse trem aqui, se crescer, engole tudo que eu estou estudando aqui, não faz sentido. Aí um dia um amigo meu fala, tem como você pôr dinheiro num evento? Eu estou te contando essa história porque a sua vai ser parecida com essa. Esteja pronto para capitalizar tudo que você faz. Eu era instrutor de treinamento, eu podia reclamar que não tinha material. Não reclamei não, fiquei 3 noites, 4 dias, durante 3 noites, virado fazendo material, pá, ganhar grana. Eu vi os filhos de papai que não estavam nem aí para a faculdade, aquilo era benefício para mim, porque eu não tinha o que fazer, eu tinha que fazer os trabalhos para eles. E aí, em cima da hora, vende mais caro, é uma bênção saber disso. E aí eu via que as pessoas pagavam a van, virei a van, fui juntando esse tanto de coisa. Sabe o que aconteceu? De um amigo meu me chama, vamos pôr dinheiro no evento. Eu lembro desse amigo me chamando, eu ligando para Carol. Carol, é o seguinte, eu vou investir o dinheiro que a gente tem no cartão aqui. A Carol falou, você vai perder esse dinheiro. Aí eu falei, mas eu preciso saber se isso aqui vai dar certo ou não. Meu amigo me contou, o Pedro Vitor, DJ PV da Sony Music, é meu amigo de infância. Ele falou, não, você não vai perder não. Eu falei, eu espero que não. Eu dei o dinheiro que não tinha. Aí eu vi ele falando assim, você não quer dobrar o capital? Não, eu falei, mas como que eu vou fazer? Como dobrar o capital? E eu cheguei lá e meti no crédito. Pode dobrar o capital. Aí eu pus o dinheiro. Aí voltou um dinheiro que eu nunca vi na vida. Dali por diante eu nunca mais quis saber do direito. Nunca mais. Eu fui picado pelo empreendedorismo, porque onde eu colocava a mão eu prosperava, cacete. Eu fui virar instrutor de treinamento e ganhava R$1.600. Eu ganhava R$1.600, mas ganhava mais dinheiro fazendo apostila. Aí eu virei o cara da apostila. Eu fui comprar um carro para pagar a prestação, eu pagava e sobrava dinheiro, porque eu carregava o povo, passava na casa dos vizinhos, carregava eles na faculdade e voltava com eles. E aí comecei a fazer trabalho, engoliu meu salário de Brasil Telecom, engoliu as apostilas. Eu falei, mano, o mundo é feito de oportunidade. Então se você é preguiçoso, eu faço dinheiro porque eu sou preguiça. Se você não gosta de adorar a Deus, eu posso vender um evento para você cantar com um cantor, que é mais interessante para você. Eu estou sendo honesto demais aqui, não? Um dia uma pessoa veio falar para mim, você vai para o inferno vendendo ingresso para fazer show. Eu para o inferno? Deixa eu te falar, por que você não está adorando Deus lá na sua casa? Quem vai para o inferno é você e eu não. Porque a palavra fala que o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu contratei esse cantor, ele cobrou R$17.500 para vir tocar para você, que não consegue ver Deus na sua casa, mas consegue ver ele aqui no Goiânia Arena, cacete. Quer ganhar dinheiro na internet? Acesse o link do curso gratuito na descrição. Um monte de gente sempre enche o saco daqueles que são desbravadores. Sabe o que acontece? O tempo inteiro, desde quando eu tive crises para prosperar, eu falei, vou prosperar em... Lembra que eu comecei a palestra falando, cuidado com a mãozinha multiplicadora? Eu desconheço alguma coisa que eu não tenha colocado a mão, que não tenha prosperado. Semana passada, fechando um grande contrato, talvez a maior compra de empresa que eu já fiz, acho que é a maior. Eu falei para um novo sócio, eu fiquei uma semana com ele, ele é um cara muito massa. Eu falei para ele assim, rastreia minha vida, rastreia. Dos 16 anos para cá, ele descobre alguma coisa que eu fiquei sem fazer, que eu falei que ia fazer. Acha essa coisa. Eu não estou querendo falar para você que eu sou o Jaspion. Eu estou falando para você, aqui tem resistência. Isso meu pai me ensinou muito bem, minha mãe me ensinou muito bem. Enquanto meu pai me ensinou a ser resistente, minha mãe me ensinou a amar sabedoria. Minha mãe mandava nas lancheiras lá assim, ó, todo dia um provérbio. Todo dia. Várias vezes eu pegava assim, fazia assim, ó, que provérbio que para aparecer para os amigos da escola pública. Só que aquilo foi introjetando no meu coração, no coração, no coração, no coração, no coração, no coração, no coração. Quando a pessoa fala, eu descobri um negócio, está lá em Provérbios 17 isso aí. Aí, diz o quê? Está no Provérbio 6. Formiga é no 6. Você tem que achar no 6. Esse vai ter com a formiga preguiçosa, está lá. Ah, a mulher. Não, a mulher está lá no 31. Não tem como não. O que a pessoa fala, não, é vender tudo para comprar sabedoria. Está no 4, versículo 7. Ah, tudo que você faz não vai ficar oculto. Não vai não. Está lá no Provérbios 10. Eu sei exatamente onde estão as coisas. Lá tem 442 drives mentais em Provérbios. É um livro que não tem regras, só tem princípios. E por ter princípios, daqui 100 mil anos vai continuar valendo o mesmo livro. Por que não convalesce com o tempo o livro de Provérbios? Porque só tem princípio. E aí, quanto que você gastaria na sua vida para ter estudado Provérbios? Fala para mim. O que te custaria ter pegado uma ata e transcrever o livro de Provérbios e pegar os principais códigos e começar a fazer isso? Sem ter que pagar nada para ninguém. Você tem que pagar R$1 para nenhuma instituição, não tem que pagar nenhum curso. Mas por que você não faz? Eu quero que você saiba que toda vez que você investe em coisas, em curso, em palestra, em qualquer coisa, significa que você não estudou. E você quer resolver rápido. Aprenda, você vai resolver rápido, você vai ter que pagar mais caro. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. É muito ruim ter que falar isso olhando para você, porque tudo que você vai pagar para alguém, porque você não fez na hora que tinha que ter sido feito, e era de graça.
Por isso que eu não tenho ciúme de conteúdo. O conteúdo vocês podem perguntar. Pergunta o que quiser aqui, eu vou falar tudo. As pessoas pagam 15 mil reais para ir no BDP. Eu falo, abre Gênesis 1, 26 de graça. A pessoa fala, mas eu não entendi. Então paga, vem cá que eu te conto. Se eu precisar ser mais claro que isso, eu não sei o que dizer para vocês. Só se eu ficar nu aqui, para vocês acreditarem no que eu estou falando. Não faz sentido. Quando você sabe que você vai prosperar, a única coisa que você tem que fazer é deixar as palhaçadas de lado das pessoas que não querem prosperar, suas manias, suas crenças e construir fatos. Como é que desbloqueia a prosperidade? Aceita que prosperidade é crescer, só isso. Como é que faz para achar a sabedoria? Tem duas. Você quer saber a vertical ou a horizontal? Horizontal é crescer em sabedoria durante o percurso, experiência, conexões, tomadas de decisão. Na vertical é você ganhar o acesso ao trono. Coloca o coração purinho, o cérebro em flat, não deixa questionar nem usar nada cognitivo, que você não acessa. Se eu quiser ser mais claro que isso, eu não dou conta. É assim, eu vou acessar Deus, mas será que Ele existe? Tchum, fecha a conexão. Lava o coraçãozinho, que ele é fedido, mais do que o seu ânus. Muito mais. Por isso tem que lavar todo dia. Por isso que quando alguém faz uma sacanagem com você, você tem que falar, é o melhor que você pode dar, você não vai entrar dentro de mim. Sai daqui. Não vai. Não dou conta de perdoar os outros. Há quem diga que eu fiquei com problema mental. Por que você não dá conta de perdoar os outros? Porque dá trabalho ficar lavando esse trem todo dia. Então, fulano falou mal de você. Eu máximo que ele dá conta, coitado. Ele não passa disso. Acabou, eu mantenho meu coração distante. Acaso, se você souber que seu coração é um bebê recém-nascido, de um dia, você vai ficar dando ele no colo de um monte de gente que está com a mão suja? A pessoa está cheia de verme, assim, no meio do esgoto. Não, pega meu neném aí. É o que você faz com seu coração. Quando alguém fala mal de você, você entrega tudo que você tem para a pessoa. Agora eu vou ficar com raiva porque ela falou mal de mim. Você nem me conhece. Dá meu bebê aqui. Guarda, de tudo que você deve guardar, a palavra fala, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você quer conectar na sabedoria vertical? O coração tem que estar limpo. E o cérebro não pode palpitar. Palpitou, desconecta. É a chave para não chegar no trono. Tem como chegar com facilidade. Aí o que faz? Crer. Acessa a frequência, abre o seu córtex pré-frontal, fala, eu estou vendo. Aí um idiota está do lado, fala assim, você está ficando maluco. Ou seja, o cognitivo do outro atrapalhou o seu acesso. A sabedoria vertical dá para contar nas mãos as pessoas que eu conheço que têm acesso. Acesso. Tem um monte de coisa, a pessoa pergunta para mim, eu não sei o que é. Eu falo, Jesus, ajuda nós aí. Com muita humildade, eu só não fico contando para você. Às vezes eu pego o título de pessoa muito impressionante, ele sabe de todas as coisas. Que conversa é essa, rapaz? Nós estamos na Terra e tem poucos minutos. O diabo aí tem 10 mil anos, está na Terra e não sabe de quase nada. Porque a sabedoria de Deus é infinita, o conhecimento do diabo é limitado. Limitado às experiências que ele já teve na Terra, experiência com os humanos que ele já conviveu. Sabedoria é um negócio mais louco que existe, não tem fim. A árvore da vida tem um fruto que vai se renovar todos os meses por toda a eternidade. Você sabe o que é uma árvore que não tem fim? Que todas as coisas que foram criadas vieram dessa mesma coisa. Os rios vieram de lá, os animais vieram de lá, tudo. Um dia eu estou lá no Animal Kingdom da Disney, aí eu olho para a árvore e falo, mano, que revelação que é essa? Quem que criou essa árvore? Alguém já viu essa árvore lá dentro do Animal Kingdom? Tem gente que é tão bobo que passa e nem vê. Lá está talhado 200 e tantos animais, espécies diferentes, e chama árvore da vida. E eu fico olhando e falo, mas que revelação que é essa? Aí anda, tem um rio passando de baixo, igualzinho a revelação exata do que é a árvore da vida. Sabe o que é prosperar? Prosperar é leveza. Prosperar é ter paz que excede o entendimento. Paz que excede o entendimento nunca vai ser no topo da sua cabeça, vai ser no meio do seu peito. Aqui pode estar acabando o dinheiro, aqui pode, todo mundo está falando de você, aqui está todo mundo te perseguindo, aqui o cão está atrás de você. O seu peito tem paz. Essa é a paz que excede o entendimento. O entendimento é no topo aqui. Aqui é discernimento, impressão, mundo espiritual. Paz que excede o entendimento, carrega ela é aqui, ó. Você tem uma palavra de Deus para fazer algo? Não importa com nada de aflição cerebral, vai passar. Qual o problema de muita gente que não prospera? Não dá conta de segurar na corda, no cabo de aço, ela solta. Quem que já andou de wakeboard? Alguém já andou? Na primeira vez que você pegou no cabo lá, você já saiu andando? É quase impossível a pessoa que não tem experiência chegar, pegar na corda e sair. Por quê? O cérebro entra em pânico com a força da água. Então você coloca a força toda e você fala e rebenta. Aí você fala, não dou conta. Sua musculatura automaticamente solta. Aí eu tenho um problema sério. Infelizmente eu tenho que falar o que aconteceu, né? Eu andei de primeira.
O Marquinhos ficou 4 horas fazendo o desenrolado dele lá e não dava conta, e ninguém dá conta. Eu sentei e falei assim, como é que faz para andar? Aí o cara falou assim, a água é sua amiga. Tá. Como é que é a resistência da água? Ele falou assim, fica quietinho, não solta. A água é suave. Aí eu falei, tecnicamente, o que eu tenho que fazer? Encosta o peito todo na coxa, e a antecoxa tem que encostar na batata. Aí eu vi o cara caindo, ou seja, comprando o erro do outro. Gosto demais de instrução. E eu fiquei ensaiando dentro do barco. A Carol estava comigo, estava alguns sócios. Aí eu ensaiando, falei, é só fazer assim? Aí eu comecei a imaginar. Isso é comprovado cientificamente, que se você ensaia com o seu cérebro, você tem 30% de acerto a mais do que quem não ensaia. Aí eu fui a cena. Aí o Marcos, vai lá, bonitão. Você é o desbloqueado. Pulei dentro d'água. Só lembrei de uma coisa. A água trabalha para mim. Travei meu peito aqui, a batata na antecoxa, segurei e falei, agora é só ficar em pé. Aí o cara puxou na lancha. Aí todo mundo, como? Ame instrução, compre erros dos outros. Já simule sua primeira queda na imaginação. Treine que você já está dominando. Aí eu não caía de jeito nenhum. Esse cara dava pau nessa lancha aqui na Guarapiranga aqui. Aí eu tirava uma mão. E aí olha o jeito que eu caí. Minha primeira queda de wake. Caí em pé. Porque eu não aguentava mais ficar andando aquilo. Pablo, você quer falar para todo mundo que isso é impressionante? Não, a instrução é impressionante, a sabedoria é impressionante, comprar o erro dos outros é impressionante, ensaiar com a sua mente é impressionante, não ter medo de errar é impressionante. Essas coisas juntas é esse resultado, que todo mundo pira. Eu não piro, é composição de informações e de dados. Não é um super-humano que está falando, é alguém que gosta de aprender, e eu adoro copiar seu erro. Já põe na linha de comando, já erramos, já caímos, já fizemos isso. Por que você faz diferente? Propósito é o seguinte, você descobre que semente você é, ela frutifica, a resposta vem na riqueza daquilo que é o fruto. Então o fruto mostra, você nasceu para isso. Agora tem uns múltiplos propósitos, vou falar da árvore. Por exemplo, uma laranjeira. O propósito do pé de laranja, da semente de laranja, é dar muito fruto e sempre renovar esses frutos enquanto essa árvore estiver viva. Esse é o propósito maior, ok? Agora, o que você pode fazer na fase 2, classe 2 de propósitos, que são múltiplos propósitos, é o que você vai fazer com aquela laranja. Então a laranja pode virar doce, aquela laranja pode só ser chupada, aquela laranja pode virar suco, aquela laranja pode virar shampoo. Seu cabelo que é um bagaço, só uma piada à parte. Qual que são os múltiplos propósitos? Ou seja, o que você vai fazer com o rendimento daquilo? Esses são propósitos em classe 2, nível 2. Mas o propósito é, a prosperidade daquilo é sempre dar fruto. O que é diferente do ser humano? O ser humano, desses livros que eu já publiquei, o primeiro capítulo do primeiro livro está escrito: meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então seus múltiplos propósitos é regular exatamente aquilo que você foi bloqueado. Por exemplo, não dá para acreditar, mas é verdade. Eu tinha bloqueio extremo com escassez, eu sou extremamente próspero. Eu tinha problema de aprendizado, eu não sei onde eu arrumei esse dom de mestre. Foi escavado. Isso não é porque eu sou mais legal que Deus me deu. Deus deu para todo mundo. Só que é assim, um está 1 metro, está 10 metros de fundura, tem que ir escavando. Eu tinha problema, né, quando eu ficava nervoso, eu gaguejava. Só quando eu ficava nervoso. Algumas pessoas por aí falam que eu sou um dos melhores oradores que eles já ouviram. Então pensa nisso. A seriedade que eu carrego a minha família, como eu multiplico e treino os meus filhos, é fruto de vir de uma família que teve muitos divórcios e negócio bem destruído. Não querendo ferrar ninguém, mas para você entender, o bloqueio tem intimidade com o propósito. Por que muitas vezes você me vê muito furioso contra a religiosidade? Porque eu fui bloqueado por isso. Então, tudo que foi meu bloqueio, por que eu não paro de falar de riqueza? Porque eu era uma das pessoas mais escassas que já existiu nessa geração. Então, tudo aquilo que é meu bloqueio é classe 2, meu propósito. Mas na classe 1 é governar, dominar e sujeitar, do jeito que está em Gênesis 1, 26. Função, faculdade, isso é nível 18. É aquilo que você escolhe no percurso para manutenção da sua vida, para depois cumprir o propósito. Ser médico não é cumprimento de propósito. Ser pastor também não. Ixi, aí agora eu vou arrumar. Porque é ensinado na religião que aquilo não é uma profissão, é uma profissão de carteira assinada. É uma função. Se função salvasse alguém, não ia estar lá em Mateus escrito assim, ó: se você é um demônio, não sei o que do seu nome, aparta-te de mim. Porque função não vai salvar ninguém, não vai nem para a festa das bodas do reino. Então, existem classes do propósito.
O mais poderoso é governar sobre todas as coisas. Porque você é filho, e filho governa. Põe isso na sua cabeça, ponto. Agora, os múltiplos propósitos, que é classe 2, depende dos bloqueios que você carrega. Uma mulher que foi abusada sexualmente, ela sente dentro dela a necessidade de desbloquear outras mulheres nisso, e falar disso, e trazer cura nisso. E aí toda ferida que você tem gera uma cicatriz. A cicatriz é remédio para a ferida dos outros. Você entendeu o que eu falei? Então por que eu sou o estimulante de gente para abrir a boca? Porque a minha boca era fechada. Por que eu estimulo riqueza? Porque eu não era quebrado, eu era pobre de alma e de corpo. De espírito eu nunca fui, porque meu espírito está pronto, a palavra fala antes da fundação do mundo. A minha alma precisa de remissão, já conseguiu, e meu corpo precisa de pau. Ó, pá! Acordar cedo, água gelada, treinar, pá, 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 pá. É isso que precisa. Meu corpo desfruta muito, mas tem que ser na obediência da alma, sob o governo da alma, tá bom? A maior parte desses múltiplos propósitos você vai descobrir no percurso. Agora, o propósito de fato é eterno. Na sua experiência humanizada, é nítido e está lá em Gênesis 1:26. Não tem outro lugar mais soberano do que aquilo que ele falou no primeiro ato para Adão, que serve para Eva também. Boa noite, Bruno de Cuiabá, Mato Grosso. E aí? Por que eu tenho a impressão de que a prosperidade financeira na minha vida, ela é mais bloqueada do que o normal? Autocomiseração. Você foi treinado para ser vítima, e autocomiseração é como se você fosse pior que todo mundo. Na verdade, você é só individual. Trata as suas coisas, você e Deus está o suficiente. O diabo quer te coletivizar, o PT quer te coletivizar, todo mundo quer coletivizar você. Só que quem te criou não te deu essa oportunidade. Você foi feito em imagem e semelhança dele, você não tem um número de série. Então, mas eu não tenho essa dificuldade assim, com Deus, com família, tem, com sim. Outras coisas? Tem sim. Por que você disse? Senão você era próspero. Você tem dificuldade com Deus porque Deus é próspero, não há pobreza nele. Você tem dificuldade com ele sim. Porque se você entender a soberania dele, o que ele fez para você, te chamou para governar e fazer tudo sujeitar debaixo do seu governo, você não ia fazer nada do que você faz. O que você está falando é que na sua experiência histórica, filosófica e religiosa, está de parabéns, sei lá o que você faz. Mas o indicativo que você tem problema com Deus é que você não resplandece a glória dele. Não é sobre ficar picando dinheiro não, é sobre ser próspero como Deus é. É sobre carregar a glória dele como ele é glorioso. É sobre ser imagem e semelhança, carregar ele. O ano passado, eu tive 2 empresas, eu perdi 2 empresas, quase perdi uma filha. Hoje nós estamos em São Paulo. Como é que você perdeu essas empresas? Peraí, como é que você perdeu elas? Administração. Então você não perdeu as empresas, perdeu foi seu emocional. Põe uma coisa na cabeça de você, gente. Não tem como a empresa quebrar. Então, e aí logo depois, quase perdi uma filha. Hoje eu estou em Cuiabá, em São Paulo, para passar 3 meses e literalmente vivendo de doação para fazer o transplante com a minha filha. Entendeu? Então assim, hoje eu não consigo entender isso, sabe? Eu poderia ter dado muito certo às empresas, não deu, e hoje eu tenho que... Não deu porque o seu CNPJ é infinitamente menor do que o seu CPF. Era assim que deveria ser, CPF forte, empresa forte. A empresa não é uma entidade, igual todo mundo acha. A empresa é o desdobrado tônus vital do dono. É isso que você tem que entender. Por que eu falo para a maioria dos grandes empresários deixarem a presidência da companhia? Quem abriu a palestra aqui hoje foi o Sintra, ele é presidente do grupo, não sou eu. Porque o chamado de um dono de empresa é ter visão. É você ser o CVO, Chief Vision Officer, o cara que tem visão, não o cara que fica olhando boleto, o cara que não sei o que, o cara que quer brigar, o cara que olha por menor. Isso não faz sentido. O empresário não precisa saber tirar guia de imposto, ele não precisa saber contratar na questão contábil. Contrate um contador que aprendeu a fazer isso. Então por que as empresas quebraram? Porque isso é um ato falho falar que empresa quebra. O que quebra é o dono que desanima. Por que algumas pessoas vêm perdendo imóveis o tempo inteiro? Porque não tem malícia. Vou te dar um exemplo. Eu não tenho nenhum negócio meu com nenhuma vinculação de garantia de nenhum patrimônio meu, zero. Diversas vezes esbarra num negócio que eu vou fazer. Vou abrir uma escola lá em tal cidade. Aí alguém fala, chega um documento aqui no meu jurídico. Eu sou jurista, não sou bobo. Eu sei como que eu compro imóvel dos outros jogado no lixo. Dá em garantia, desliga a turbina e depois tem que cobrar a garantia. Aí um dia alguém chegou aqui, vamos colocar esse prédio seu aqui de 50 milhões de reais de garantia. Eu falei, tô nem aí, pode cancelar esse negócio. Uai, você não tem dinheiro para pagar? Tem, mas eu não vou tirar o oxigênio de nenhum patrimônio meu para garantir nada. E aí todo mundo fica assustado. Eu nunca pus um imóvel meu como garantia. Você quer saber? Porque eu sou estudioso e eu compro imóveis que vão para leilão o tempo inteiro.
Todo mundo acredita que vai dar certo. Deixa eu te falar, eu prefiro pagar um ano de aluguel de algum prédio, de alguma empresa, do que vincular qualquer patrimônio meu. Eu não faço, estou nem aí pro negócio. Cheguei até aqui sem fazer nenhum, não vou fazer. Alguém fala, direto alguém manda uma mensagem assim, você pode ficar de fiador? Eu falo, vamos lá em Provérbio? Não vou ficar. Alguém um dia fez uma pergunta tão difícil para mim, se seu pai precisar de ser fiador, eu dou dinheiro para ele, não vou ficar. E se seu filho precisar de você ficar fiador para ele, eu vou lá e dou a parte do dinheiro que ele quer. Eu antecipo a herança do cara para não ficar de fiador, só para você entender o que eu sigo. Absolutamente, eu não vou cair nessas conversas de vocês não. O fulano está quase morrendo, então tem que ir no hospital, não sou doutor. Você entende ou não? Ajudo todo mundo. A pessoa me liga, eu preciso de ajuda, eu estou desesperado. Fecha os olhos, eu vou começar te ajudando orando. Só multiplicar dinheiro é uma base para prosperar? Que eu falo às vezes para as pessoas assim, se eu tenho dificuldade, vai estar trabalhando, vai multiplicar dinheiro. Só isso já seria o suficiente para você crescer? Cara, você vai multiplicar dinheiro e Deus vai te chamar de pobre. Dinheiro não é riqueza. Sim. Dinheiro é uma das percepções de riqueza nesse tempo. O que é riqueza? Riqueza é fruto de tudo que é natural. Vou explicar todas as riquezas que eu lembrar aqui agora, ok? Você estudar e ter um conhecimento de algo, você tem um conhecimento? Tem riqueza. Você tem network, você tem influência e fluidez na influência que você construiu, você tem um outro tipo de riqueza. Você tem saúde e tem toda a sua farmácia cerebral funcionando, você tem outro tipo de riqueza. Você tem um casamento próspero, outra riqueza. Você tem muitos filhos, quanto menos filhos, menos riqueza, tem que saber disso. Aí, milionário. Eu ficar olhando avião, não sei o que, carro, mansão. Pablo, diante do Deus vivo, eu não me sinto rico por conta disso. Eu sinto rico chegando num avião, depois chega outro avião, descendo com segurança, babá e menino para todo lado. Chegando em lugar, eu chego parecendo Abraão, assim, que tanto de menino. Aquilo me faz ter orgulho de ser rico. Não é usar relógio de 150 mil, não é isso. Isso para mim faz parte do jogo que eu estou jogando. E se eu não quiser jogar, eu só pego o relógio e estou nem aí, dou para os outros. Excelente, obrigado. Então riqueza, fala todo mundo com a boca, riqueza obrigatoriamente é natural. 100%. Então tem a ver com os filhos, tem a ver com o seu relacionamento, tem a ver com a sua mentalidade, tem a ver com o seu coração, tem a ver com água, tem a ver com árvore, tem a ver com bicho, tem a ver com terra, mas coisa que é artificial nunca foi, nunca será e não representa unicamente um pequeno símbolo de riqueza. Apesar que as pessoas dão muito valor a isso, mas não é. Como que eu venço a preguiça? Eu me sinto que eu faço, mas a impressão é que não está sendo produtivo o meu dia. Cara, essa sensação é de quem já é produtivo. Agora, você pode melhorar aprendendo priorização. Uma recomendação que eu te dou, que mudou minha vida em 2006, foi fazer um curso online, que a Brasil Telecom tinha feito uma parceria na época com Harvard. Eu estudei gestão do tempo vindo de lá. E eu lembro da minha resistência a estudar isso, porque o curso demorava 8 horas para aprender a gerir o tempo. E eu falava, eu não vou estudar. Porque eu já me considerava uma máquina. E eu pensei, eu vou parar 8 horas da minha vida para aprender a fazer gestão do tempo, vou parar nunca. E eu engoli cada saliva falando isso, porque eu fui um dos últimos da minha repartição a fazer, e aquilo me transformou. Eu aprendi que coisas que não precisam ser feitas têm que ser canceladas. Coisas que não fazem sentido no agora têm que ser pausadas. E coisas que me fazem crescer precisam ser intensificadas. E eu preciso só aprender a alocar recurso. E o maior recurso que eu tenho chama cardio, respiração, que se chama de tempo. O tempo não é nosso, o tempo está correndo solto. O tempo não para, o tempo não avança, não existe nada disso. No Cronos, ninguém manda no tempo. Mas no meu cardio eu mando. Então eu não fico com raivinha, respirando fundo, porque eu estou com raiva dos outros, porque meu cardio é precioso demais para mexer com isso. Vou falar a vida inteira para ver se toca o coração de alguém. Fiquei 5 anos na faculdade de Direito. Sonhava em ser o melhor advogado do Brasil. E até hoje, Pablo Marçal não moveu uma ação judicial contra uma outra pessoa. Tomei milhões de reais de prejuízo. Só que é tão pequeno porque eu não paro de prosperar. Alguém me perguntou uma vez, fala de verdade, por que você não processa ninguém? É porque se eu ficar olhando para frente e continuar plantando, não paro de prosperar. E se eu olhar para o lado para perguntar negócio de ação, eu vou tirar o olho do alvo. Então isso, mesmo que seja milhões, no percurso é só um vapor.
Então eu fico olhando para frente, porque a vida ela é feita de plantar e colher. E aí eu sou um plantador, eu sou um semeador. E enquanto eu estou plantando, de vez em quando vem um corvo e sai correndo, pega uma semente minha. Imagina eu parar de plantar 500 sementes que vão virar 500 árvores, que vão dar bilhões de sementes, para correr atrás de um corvo. Já parou para pensar nisso? Pelo amor de Deus, você é idiota. Se você não é, seu pai é, só pode. Você aprendeu com ele essa técnica de largar a sua vida para correr atrás do prejuízo. Tanto é que você já verbalizou isso. Você já falou diversas vezes. E aí, como você está? Correndo atrás do prejuízo. Ou seja, o corvo já parou sua plantação, você parou de plantar bilhões de sementes para reivindicar seu direito. Posso falar uma coisa? Vocês querem saber ou não? Da parte de Deus. A Bíblia fala que os pássaros são alimentados por Deus, sim ou não? Deus não planta. Quer curar seu coração ou não? Toda perda que você tiver na plantação, põe na conta dele, porque ele falou que é ele que dá. E todo pássaro que não planta vai comer um pouco da plantação de alguém. Então não faz sentido parar por nada. Você entendeu? Põe na conta dele. Olha, o senhor que gosta de dar comida para esse povo, pode pegar aqui que é próspero. O senhor me fez próspero, então eu não vou parar. Eu não dou conta, cara. Toda hora chega uma novidade. Esse aqui você vai processar. Eu falo, não dou conta nem de ouvir. Pode parar aí. Vamos embora, vamos continuar. Uma outra perguntinha rapidinho. Como eu sou uma pessoa muito imediatista, às vezes eu inicio algum projeto querendo muito resultado. E isso eu me cobro por eu ser muito novo. Às vezes eu me sinto muito cobrado por isso, entendeu? E eu quero que as coisas aconteçam. Você é imediatista? Hã? Você é imediatista? Sim. Então, seja imediatista em desenvolver habilidades. Então, vai para um triatlo e vai ficar bom no triatlo. Imediatamente. Vai aparecer em primeiro lugar. Vamos ver se você é imediatista mesmo. Você não é imediatista. Sabe por quê? Porque isso vai consumir... Pra você chegar em primeiro lugar num triatlozinho normal, você vai gastar umas 400 horas de treino. Você não é imediatista. O imediatista ele vai gastar excessivamente o couro dele para fazer o que ele está a fim de fazer. Você não é imediatista, você é ansioso. E a ansiedade não dá fruto. Se você quiser realmente achar que você tem tanta energia para fazer tudo, faz o seguinte, escolhe uma coisa e seja o melhor naquela coisa. Ponto final. Você vai ver que não é, é só ansiedade. Você perguntou sobre a preguiça. Como é que faz para vencer a preguiça? Micro resultado. Eu acordo todos os dias e eu falo, hoje eu vou ficar mais um pouco. Só que não é eu que estou falando, é uma entidade das trevas. Porque na hora que essa entidade fala, eu falo, está repreendido, já levantei. E é uma luta do meu espírito com a minha carne que é a cama, mano. Só para passar uma figa no você, só um pouquinho. Mano, acho que o conjunto da minha cama deve ter custado uns 80 mil reais. Minha cama é boa. Nem o faraó mais poderoso, nem o Manassés, nem o Ramsés, ninguém dormiu numa cama dessa. E eu penso justamente isso. Eu falo, mano, eu não preciso levantar dessa cama. Aí eu fico pensando, o Thiago Rocha podia tanto ficar a vida inteira lá no meu lugar. Eu fiz uma plástica nele, eu podia arrumar um sósia. Eu fico caçando isso. Eu queria ter um sósia. Quem eu poderia ficar lá em casa de cueca falando no fone, fala isso agora que todo mundo vai pirar. Eu vou avaliar essa possibilidade. Quais são os hábitos que você exercita diariamente para você aumentar a sua produtividade e a sua performance? Eu acordo sorrindo, a primeira coisa que existe na minha vida. Eu abro o sorriso forçado. Segunda, eu faço de tudo para o celular ficar mais de 2 metros de distância, por causa de ressonância e por conta de meu cérebro não desligar o despertador. E quando eu põe perto, eu desligo sem ver. Então eu levanto, vou lá, lavo meu rosto, faço o boot. Depois do boot, geralmente eu gero algum tipo de conteúdo ou estou fazendo uma live. Depois disso, eu vou para a endorfina. Eu ligo a sauna lá de casa, nado. Eu faço isso todo dia. Fiz isso hoje, faço isso todo dia. Vou, nado, coloco uma playlist de louvor, gosto de ouvir Fernandinho. Sempre, aliás, música repetida de sempre. Nesse horário eu sempre ouço as mesmas coisas. Aí eu vou ouvir, fico ouvindo louvor dentro da sauna. Aí eu saio, pego uma bola de basquete, tem uma quadra, meia quadra na minha casa, de basquete, eu fico jogando lá e põe na minha cabeça. Se eu acertar 10 seguidas, eu paro, ou então sem arremesso. Eu vou lá e faço arremesso. Aí eu tiro um momento com um dos filhos, né? Os pequenos ficam em casa, e aí eu tiro um momento rapidinho, brinco com um. Quando eu termino todo o meu circuito, eu pego meu celular e anoto uma pílula, alguma coisa. Tipo, eu vi alguma coisa diferente, eu anoto. Então tem um bloco de notas bem voraz aqui. Anoto. Já pego na própria mensagem, ao invés de anotar tarefa para mim, delego para os outros. Fico o tempo inteiro mandando, soltando tarefa. Aí depois disso tudo, eu tomo café da manhã.
Aí depois do café da manhã, se eu não for para a empresa, eu vou fazer alguma coisa com a Carol, ou eu gosto de vagabundar em alguma empresa. Não quero mexer com gestão. Eu vou lá. As empresas que eu mais gosto tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com tomar dinheiro de mim. É igual esse negócio de paixão, sabe? Você gosta de alguém, aquele negócio não te banca, é uma desgraça isso. Eu gosto de ir onde tem os carros de corrida, eu gosto de pegar o helicóptero, assim, do nada, eu não chamo ninguém muitas vezes para ir. Eu vou lá, desço na fazenda, vou ali no resort, acompanho por foto a gestão de todos os negócios, foto. Eu tenho lá um aplicativo de gestão, mas eu gosto de acompanhar por foto. Então eu vejo absolutamente, até a lavanderia do resort, eu vejo, abre aqui agora eu te mostro. Tudo que está sendo feito. Quebrou um trator num negócio de terraplanagem, eu vejo no celular o tempo todo. E aí, assim, meu lifestyle, né? Eu venho aqui na empresa, dou um rolê, troco ideia com um, já pego o carro e vou embora. Eu não cumpro escala de horário. Já tem algum tempo, alguns anos que eu não faço isso. Mas eu vivo fazendo conexões. Então, eu vou te contar o dia de hoje. O dia de hoje, decolei 10h30, fui fazer um podcast. Aí depois fui numa empresa que eu quero comprar. Fiquei lá da meio-dia e pouco, talvez aí, até 4 horas da tarde. Aí depois eu decolei, fui lá de helicóptero lá em Jundiaí. Olhei 2 aviões, vou comprar um avião do tamanho do meu. E aí eu já ia indo para Sorocaba para comprar também. Eu estou olhando um avião grande, né? E aí eu voltei, passei lá na porta de casa, a alegria das crianças, mandei mensagem, olha aí que o papai está passando. Aí desci, fui para lá, fiquei com eles, às vezes no campo de futebol. Aí eu fui trocar ideia com a Carol desceu para massagem, aí eu entrei na live com o Janguier, entrei no carro e vim. Estou aqui até agora. O que eu pretendo? Ir embora agora. Ir embora agora, entregar o tênis para o menino ali, que veio por causa disso. Entregar o tênis para ele. Vou fazer as anotações que eu tive de ideia aqui. Vou pegar aquele livro, que no caso foi você que indicou. Eu vou dar uma revisada no livro inteiro, rapidão. Viu coisa nova, talvez eu vou gastar uma meia hora ali. Vou dormir, que eu tenho live agora em 4h59 da manhã. E vou repetir nisso. Na hora de dormir, eu dou risada. Eu libero riso mesmo assim, de graça. Eu começo a rir por quê? Porque tem muitos anos que eu faço isso. Eu solto o sorriso, mesmo não tendo graça, para apagar rindo. Porque quando eu acordo rindo. O último ato antes de dormir, você começa o dia desse jeito. Então você que reclama, seja bem-vindo ao time do Satanás. Você dorme reclamando, dorme angustiado, dorme do jeito que você dorme, você acorda do mesmo jeito. Essa é a grande verdade. Então você tem que tomar cuidado com o jeito que você dorme. Pablo. Tá bom? Pablo, maravilhosa noite. Uau! Meu nome é Danilo. Uau! Nem começou! Massa. Não vou te bloquear não, achei da hora. Meu nome é Danilo, estou especialista em lançamento high ticket. Meu primeiro lançamento foi investido só 20 mil em tráfego pago, voltou quase 7 dígitos. E eu queria te fazer só uma pergunta hoje. Qual a forma mais rápida para prosperar emocionalmente? Emocionalmente, mais rápido. Você vai dormir hoje? Vou acordar 4h59. Não 4 dorme horas, não. aliás. Não dorme não. Você falou que quer ser rápido. Você vai comer esse livro até 6 horas, até 4h59 da manhã. Pega aí, cuidado pra não bater em ninguém. Ah, cara, eu arremessei na mão, cara. Pelo amor de Deus, mão de alface. Pega o trem. Devolve aí, deixa eu tacar de novo. Eu quero ver você pegando esse trem, vai. Então vai, agora é a vingança. Aê! Então é o seguinte, não durma. Você viu o que você perguntou? O que você perguntou? Qual a forma mais rápida para prosperar? Não durma. Come aí rapidão, aí você vai pegar a teoria e amanhã você começa a destroçar. De manhã você faz uma, à tarde você faz outra, à noite você faz outra. Aí depois de amanhã você dorme. Mas você perguntou a forma mais rápida. Você quer a fórmula mais adequada, durma. Eu já estou há 3 dias dormindo só 2 horas por noite. Não, é assim, eu estou te respondendo no nível que você perguntou. Sim. O que você perguntou? Qual a forma mais rápida? Às vezes não precisa disso. Precisa só concentrar toda a energia que você tem útil para fazer rápido e não atropelar o processo. Mas, como você é jovem, você é casado? Não. Tem filho? Não. Fica sem dormir, velho. Vai para cima. Valeu, obrigado. Oi, Paulo, tudo bem? Aqui. Eu sou Milena, sou mentorada do Nésio do Thiago. Nós Só um mulheres... pouquinho, na internet foi perguntado assim, você tem alguma rotina para aumentar a sua produtividade? 62% das pessoas falaram que não. O que eu faço com a minha rotina? Na minha rotina, eu sempre mudo. Então eu pego uma temporada, igual eu vou voltar para os Estados Unidos e ficar um tempo lá. E aí eu vou para os Estados Unidos, eu já não faço essa rotina. Aí eu troco a rotina. Eu vou pescar agora. Nós locamos um barco de 240 mil reais, se eu não estiver enganado, para pescar. Vai ser a doideira, os sócios estão levando os pais. E aí vai rolar uma imersão lá de cura de paternidade. E aí eu vou gravar, vai ser um negócio bem da hora. E aí o que acontece? Lá a rotina é outra. Então eu sempre vou quebrando a rotina, mas por temporada. Eu sugiro que você faça isso, que a sua vida vai ficar sempre uma novidade. Talvez você que está assistindo, eu vou abrir uma vaga para alguém de fora aí, só para ficar passando mal lá o dia inteiro.
Eu vou pescar em algum lugar escondido na terra. Oi, tudo Oi. bem? Boa noite. Sou Milena Grisolha, sou mentorada do Nésio do Thiago. E nós, mulheres do Capital Leque, nós nos unimos para fazer um evento aqui na plataforma no dia 29/4. Certo? Eu queria saber qual é o teu conselho para a gente potencializar esse evento e levar as mulheres dentro do empreendedorismo para o próximo nível. Arruma alguém que tem um pouquinho de influência, usa a imagem, roda tráfego pago e faz eventos menores, gratuitos, para trazer gente para esse evento. Pensa nesse evento como um grande evento da sua vida. O que eu fazia para ter, por exemplo, uma palestra dessa cheia aqui? Vocês pagaram para estar aqui. No passado, para fazer um evento desse aqui, eu tinha que fazer umas 20 palestras de graça. Eu fazia as 20 palestras de graça, chamando para essa palestra paga. Era assustador, e era muito. O Nésio Monteiro, que é seu mentor, inclusive, o Nésio, quando ele foi fazer o método IP, ele fez o que alguns de vocês estão fazendo. Olha, meu método sem internet para lotar o método IP no passado. O lotar era 40 pessoas. Eu ficava de segunda a sexta, fazendo 15 palestras. 3 palestras por dia. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. O Nésio, ele apareceu nas 15. E o Nésio descobriu sobre papo marçal num outro treinamento que ele estava investindo. Aí lá alguém falou, o cara mais doido que eu conheço é esse. Aí ele anotou, curiosíssimo, Nésio. Quem é esse cara? Eu vou lá. Aí ele vem na primeira palestra, aí ele vem na segunda, ele vem na terceira, ele vem na quarta, ele vem na quinta, vem na sexta, vem na sétima, vem na oitava, vem na nona. 15ª palestra, eu olhei para ele e falei, você não cansa não? Aí ele falou, eu tô vindo para ver até onde você consegue chegar com esse tanto de conteúdo. E parece que não tem fim. Eu vou nesse trem. Ele foi no MDP. O Nésio foi meu aluno em várias formações, oratória, em mentoria, e não sei o que, 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 não sei o que. Sabe quem é o Nésio hoje? O Nésio é meu braço direito. Um monte de gente fala, é o Marcos Paulo, é o Thiago. Não, é o Nésio. O Nésio é o cara que eu mais peguei e falei assim, então vamos embora. O mesmo Nésio, um dia, entrou na mentoria na porta da minha casa. A mentoria chamava 7D. Como destravar sua cabeça para 7 dígitos. Não adianta. Se não tiver mentalidade para tal, você não vai bater e acabou. Nem na sorte vai bater. O que aconteceu? O Nésio entrou dentro da minha casa e bloqueou aqui em Alphaville. Isso foi há 4 anos atrás. 3 anos e meio. E aí quando ele entrou na minha casa, ele desistiu de fazer a mentoria. E eu vi. Eu estava lá dentro, trocando as ideias. De lá saíram muitos sócios dessas mentorias. E eu vejo o Nésio baixar a cabeça. Depois de um longo percurso, aprendendo tudo. Ele baixou a cabeça, pegou a Jéssica e foi embora. E foi indo embora. Aí eu viro e falo, por que aquele garoto foi embora? Ah, eu acho que ele afinou, ele não vai querer fazer não. Aí eu cheguei nele e falei, o que você sabe fazer, Nésio? Aí o Nésio me falou o que ele sabia fazer. Aí eu falei, cai pra dentro, que eu tenho certeza que você vai destravar nisso aqui. O Nésio ficou multimilionário. O Nésio, quando chegou aqui, em Alphaville, ele deixou a empresa dele para trás e começou a gerar valor. Quando eu falo sobre gerar valor, vocês não entendem o que significa isso. O Nésio, esse auditório ele é inteiro revestido com placa, inteiro. O Nésio chegou no prédio, não nesse, mas no outro, ele ficava pregando essas placas, igual pedreiro. E eu olhava para ele e falava, mano, esse moleque é irritante, eu não paro de ver ele. Não paro. Certa vez eu chamei pessoas para pedalar comigo. O Nésio quase morreu de desespero, porque não tinha grana para comprar bicicleta. Aí saímos em 16 pessoas. Passou um dia, tinha todo mundo. Passou 2 dias, já foi diminuindo 1. 5 dias já diminuiu 10. Aí foi diminuindo, só sobrou o Nésio. E o Nésio não dava conta de andar comigo. Eu ficava empurrando ele. Ele falava, Nésio, todo dia que você vier, mesmo que você não dê conta, eu vou te empurrar. E ele ficava com muita raiva, porque ele não tinha perna, nem emocional para andar comigo. Eu não sei explicar, assim, eu tenho um problema muito sério. Eu faço o mesmo trem. Eu ponho na minha cabeça e pode estar com a dor que for, eu mando a dor para outro lugar. E esse Nésio foi, até que ele virou presidente do grupo. O que eu tiro de lição com a história do Nésio e com a sua? Talvez você não vai ser presidente do meu grupo, mas você pode ser maior que eu. Depende da persistência e da resistência que você carrega. O Nésio, em condições normais, nunca ganhou de mim na corrida de carro. Em kart ele já engoliu. Carro, nunca ele me passou. A gente vai correr agora esse final de semana. É uma grande oportunidade. Se ele terminou na minha frente, meu motor ou explodiu, ou soltou minha correia, ou quebrou minha barra de direção. Normalmente pilotando não foi. Só que eu tenho certeza que ele vai me passar. Absoluta. Porque eu não conheço pessoalmente alguém no meu ecossistema mais resistente que ele. Ele era um garoto com medo quando eu vi ele na primeira palestra. Eu não parei de ver o Nésio. O que eu vejo do Nésio dentro do meu coração? É o cara mais frequente e mais presente que eu já conheci. E várias vezes ele queria desistir. E várias vezes tudo deu errado. E várias vezes ele falou, agora já chega.
Aí teve um dia que eu vi ele virando as costas na porta da minha casa. Aí eu falei, não, você não vai embora. Hoje você vai ficar. E aí foram sequências assim, ó, várias tomadas de decisão do Nésio, pro Nésio virar o Nésio que ele virou. E eu vou te falar, é difícil. Eu posso falar que o processo completo do Nésio de transformação para ficar monstruoso, do jeito que eu respeito ele hoje, levou 3 anos. Teve um dia que eu liguei para ele, falei, Nésio, eu sou o único cara que saiu hoje de bicicleta, você não vai? Ele já contou isso diversas vezes, ele pegou a faca para rasgar o pneu da bicicleta, porque ninguém dá conta de dar desculpa para mim. E ele falou, eu vou rasgar o pneu da bicicleta só para não ir. E aí ele pegou, consultou o preço do pneu da bicicleta. A escassez dele falou, eu vou, mas não vou rasgar porque vai custar caro. E tinha que ficar sofrendo lá, vendo eu empurrar ele. Por que eu estou contando essa história? Porque sempre tem alguém mais forte que você tem que andar com essa pessoa e se esforçar até você se estrepar mesmo. Porque senão você não avança. É natural. Ontem eu mandei mensagem para um amigo, ele deve estar assistindo agora, ele vai começar a chorar agora. Vou explicar por quê. Esse amigo viu a maior perseguição que eu sofri, principalmente religiosa, por fazer aquilo que Deus me chamou. Ele ficou contra mim, me arregaçou. Quando ele precisou de grana, ninguém dos religiosos apoiaram ele. Eu fui um cara que eu ajudei ele, mesmo ele falando mal de mim, mas escutando. E aí esse cara viu a explosão que eu virei, grudou na rabeta e veio pra cá, em Alphaville. Aí eu descobri que há 4 meses ele já voltou lá pra nossa cidade de Goiânia e não me avisou, não falou nada. E eu desenhei todos os planos para ele. O problema dele é que ele não é resistente. Aí ontem eu só mandei uma mensagem, só para dar tchau, fiquei sabendo que você voltou aí, o Egito. Aí ele, não. Eu falei, não, tá tudo bem. O problema das pessoas que não rompem chama-se resistência. Uma crencinha, você desiste. Um apertinho, você desiste. O que me trouxe até aqui, eu tenho que deixar claro, não foi inteligência, foi resistência. Resistir até depois do fim. O cara poderia ser um novo Nésio, o cara poderia ser um monstro, mas ele desistiu porque ele foi desconectando devagar. E aí as crenças do cara vai pegando ele, vai carregando ele, vai levando ele embora de volta. O que eu quero ensinar para vocês é justamente sobre isso. Não adianta ter a força de vontade, mas tem que resistir sem vontade. Se eu fosse seguir minha vontade, eu não ia levantar amanhã às 4h59, cara. Quem me segue há muitos anos sabe, eu estou doente, aconteceu alguma coisa para eu não levantar. E todos os dias, não acostumo com essa merda. Não acostumo. Só que eu fico dando risada, eu falo, vai levantar mesmo assim. Falou que vai levantar, vai levantar. E levanta. Resistência, fala essa palavra, resistência. Resistência. Acho que foi o Darwin que falou isso. Não são os mais fortes que sobrevivem. São os que mais se adaptam. Isso, adaptabilidade significa resistência. Processos de adaptação dói. O que você tem que fazer nesse tempo é forçar para essa adaptação sua amadurecer mais rápido. E tem como, cara. Faz isso. De tudo que você pode pegar, para pegar rápido, cara, investe o que você tem em network. Investe o que você tem em conhecimento que vai te libertar. Investe em sabedoria que vai tracionar o conhecimento que você tem. Não precisa estudar muito, eu garanto para vocês. Parem de estudar, não precisa estudar tanto. Pega certas coisas e fala, eu vou tracionar isso aqui até romper. O que eu vejo é pessoas que querem, por exemplo, se dar bem no lançamento digital. Aí a pessoa engole uma pílula de conhecimento, faz um lançamento e quer vender 1 milhão. Poxa, cara, às vezes você vai levar 3 anos, porque seu conhecimento é raso, sua persistência é baixa, sua resistência é muito baixa. Então não adianta. Não é que você está fazendo errado, é que você não dá conta de resistir. Eu vejo um monte de gente surtando. Porque quer o mesmo resultado do outro. Cada resultado é diferente. Você tem que respeitar isso. Mas eu vou te falar, se for resistente, vai atravessar. No lugar que você mandar, você vai atravessar. Te falta motivo todo dia. Te falta energia, você tem que ficar carregando essa energia. Pablo, você chega agora, você deu ontem, eu não sei se vocês contaram, da hora que eu comecei a falar, às 4h59 da manhã, até o final da live, eu falei exatamente 10 horas. Alguém percebeu isso? 10 horas. Cheguei lá em casa, coloquei o tênis, corri 5 km, sem nenhum cansaço. Terminei. Aí eu fui ler algumas coisas, nenhum cansaço. Fui deitar, não fiquei assim, nada. Falei, bora tocar o terror, agorinha de novo. Bora. Acordei sem nenhum cansaço. Sabe por quê? Porque quando você está conectado, vibrando na frequência do seu propósito, não tem como cansar. Por isso que eu prometo para mim mesmo, toda vez subindo aqui no camarim, hoje eu vou falar 1 hora. Aí fica todo mundo, de novo, não sei o quê. E eu subo, e eu sei que isso aqui faz parte daquilo que eu fui chamado, eu não dou conta.
Eu tenho que arrumar um jeito de virar as costas para vocês, entendeu? É isso que acontece comigo. Fala. Quer ganhar dinheiro na internet? Acesse o link do curso gratuito na descrição.